Graça e paz, queridos. Amém. Eita, foi fraco isso, viu? Graça e paz, queridos. Amém. Vamos aqui meditar um pouco na nossa palavra. Quero que você abra aí sua Bíblia, lá em Mateus. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 28. Você achou? Diga amém. Amém? E diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Só até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, colocamos nossas vidas diante do Senhor. O Senhor tem total liberdade em nosso meio. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Quero colocar, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui, que está em casa. Eu te peço que o Senhor venha falando conosco. Trate o nosso coração, que o Senhor use a minha vida. Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento para falar para as pessoas, Senhor, não o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, Senhor. Eu te peço que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu intitulei essa palavra com o título: Fomos chamados para servir. Diga comigo: fomos chamados para servir. E quando o Espírito Santo colocou essa palavra em meu coração, eu tenho observado, na verdade, a igreja. Eu tenho observado as pessoas, porque eu já sirvo no reino. Então eu vejo a necessidade da igreja você e eu, servirmos dentro da igreja. Queridos, às vezes nós observamos e nós vemos a dificuldade que as pessoas têm de querer servir. E eu disse ao Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para que o Senhor possa abrir a visão da igreja, para que ela possa enxergar quem ela é e a necessidade que a igreja tem, porque eu e você, nós somos igreja, e nós temos que sair para dar continuidade àquilo que Jesus começou. E eu coloquei aqui, queridos, se você e eu falamos do amor de Jesus para as pessoas, mas não fazemos nada no ministério, nossa vida é um fracasso, ministerialmente falando. Por quê, queridos? Porque as pessoas que eu e você, nós falamos de Jesus, nós falamos do amor de Jesus, nós precisamos dar frutos. E o fruto que Jesus ele deu foi o fruto do serviço. Por isso que Jesus, ele é o nosso referencial no servir. Está falhando meu microfone. Então o que é que acontece? Nós temos nossos discipuladores, nós temos os nossos líderes e nossos pastores como nosso referencial de homem e mulher de Deus, temos que ser. Mas nosso principal alvo e nosso principal referencial é Jesus. E eu e você, nós temos que aprender com Ele. E se nós observarmos todo grande homem de Deus que fazem história, eles vieram para servir. Se você observar a vida de homens e mulheres de Deus que fizeram história, que marcaram história, eles serviram no reino. E nós seremos lembrados pelo que nós fazemos na vida das pessoas. Eu e você, nós vamos ser lembrados pelo que nós fazemos. Nós podemos sim falar do amor de Jesus, mas nós precisamos servir aquela pessoa para que ela possa ver Jesus em mim e em você. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: servir é sinônimo de obediência.
Servir é sinônimo de obediência. Não tem como, se você é uma pessoa desobediente, você servir no reino de Deus. Não tem como. Eu vou falar mais sobre isso. Lá em 1 Pedro 2:21, se você está com a sua Bíblia, abra. 1 Pedro 2:21, diz o seguinte. Se você quiser anotar, pode anotar também. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então Jesus, ele foi um exemplo, ele deixou o exemplo para que eu e você, nós viemos seguir, fazer aquilo que ele começou. Lá em João 6,38, diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se você observar aqui, Jesus, ele deixa claro o porquê ele veio. Ele sabia que de fato o propósito dele era servir. E eu achei interessante, nós estávamos no nosso retiro de líderes, e nós tivemos um momento que nós saímos para buscar mais da presença, e o Espírito Santo me levou a ler o Salmo 4. Quero que você abra aí o Salmo 4, versículo 3. Ele mostrou alguns pontos importantes. Só que esse aqui, eu fiz uma pergunta ao Senhor. Quando eu li, Salmos 4, versículo 3, diz o seguinte: prestem atenção a este fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. É por isso que ele me ouve quando oro e peço ajuda. E no mesmo instante, eu estava lá sentado numa parte, e eu perguntei ao Espírito Santo. Eu disse: Senhor, mas por que o Senhor separa o homem obediente e traz para o seu lado? Porque Deus poderia chamar todos. Ele não chama todos para que a gente venha para a presença dele, para que nós estejamos na presença dele. E ele diz o seguinte, ele diz: José Milton, eu chamo o obediente porque ele ouve e ele pratica. O desobediente, ele anda pelo caminho que ele quer andar. Por mais que eu fale com ele através da minha palavra, por mais que eu diga a ele o caminho que é para ele andar, ele prefere buscar o caminho que lhe agrada. Por isso que ele traz para perto. É igual a eu e você. Quando nós estamos discipulando, uma pessoa que ela tem um coração quebrantado, uma pessoa que ela é obediente, uma pessoa que ela faz, não porque a gente está pedindo, mas porque ela entendeu o propósito do reino, é mais fácil você dizer: eita, deixa eu chamar fulano, eita, deixa eu pedir para fulano fazer isso, eita, deixa eu pedir para ciclano fazer isso, porque nós sabemos que aquela pessoa, ela vai corresponder àquilo que a gente está precisando. Então foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Por isso que vimos tantas pessoas fracassando no ministério. Porque Jesus chama essas pessoas para renunciar e viver a sua vontade, mas elas querem viver a sua própria vontade. Então não tem como Jesus trazer uma pessoa desobediente para perto dele, pois ele sempre vai querer andar em seu próprio caminho, pelo qual ele quer seguir. Quando nos referimos ao termo servir, estamos nos referindo ao termo colocar Jesus no centro da vontade. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E eu observando no momento da canção, te dou meu coração. Entrar no louvor. O que é que acontece? Então a gente está observando, você diz que dá o coração. Eu acredito que muitas vezes é o momento que o crente mente mais. É no momento da adoração. Tem uma música até que toca no altar que é bem antiga, que eu não estou me lembrando agora. Eu te dou os meus planos. Abro mão da minha vida. Não tem? E uma vez eu fui cantar e eu fui
observar. Eu sei quando eu cantar alguma coisa, eu vejo que eu estou cantando. Por quê? Porque o que a gente canta, a gente profetiza para que a gente venha viver. Amém? Então eu disse, Senhor, eu não quero ser um mentiroso cantante. Que às vezes nós mentimos cantando, te dou meu coração, eu renuncio, eu me quebranto, eu me faço. E até no louvor você está cantando e você está de braço cruzado. Você não está se quebrantando, você não está honrando a presença de Jesus. Eu disse, Senhor, a igreja precisa entender que a adoração de fato é isso. É a gente saber que a minha vida, ela é uma adoração através da obediência. Se você não obedece, você não é um adorador. Você louva com os lábios, você canta com os lábios, mas o seu coração está distante do Senhor. E por que o coração? Porque o coração ele fala de vontades. Então eu e você nós precisamos entender. E lá em 2 Coríntios 4:10, você pode abrir aí. 2 Coríntios 4:10 diz o seguinte: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós temos Jesus como nosso referencial, nós temos Jesus como uma pessoa que serviu, então eu tenho que praticar o que Jesus praticou. Então esse versículo aqui ele deixa claro que eu trago no meu corpo a vida de Jesus revelada. E eu te pergunto, você está revelando Jesus através da sua vida? Quando as pessoas elas olham para você, elas veem o quê? Não, eu quero me parecer com fulano. Porque fulano e fulano é um homem ou mulher de Deus. Mas não é pelo que ele fala. É pelo que ele serve. Que é o que ele faz. Eu sempre costumo dizer, as pessoas dizem, eita, fulano é um homem de Deus. Cicrano é uma mulher de Deus. Aí você olha para a árvore e está seca. Ou só tem folha, como o pastor pregou. Não é um homem ou mulher de Deus. Homem e mulher de Deus tem que ter fruto. E fruto de servir. O pastor José Gonçalves já dizia, quem não serve, não serve. Então no reino de Deus, eu e você precisamos servir. Queridos, você que está aqui, você precisa servir. Você precisa fazer alguma coisa. Você sabia que a ansiedade, ela é causada pela preguiça? Muitas vezes, em muitos casos, a pessoa ela não faz nada, ela é ociosa, ela só vive no celular, ela só vive na internet. Então chega um momento que ela não tem mais o que fazer, ela faz, vou morrer. Por quê? Porque nós precisamos nos ocupar. Eu já vi pessoas que tinham problema de ansiedade, eu já conheci, mas elas começaram a se preocupar com o outro, elas começaram a servir o outro e ela mudou. Por quê? Porque ela passou a parar de olhar para o umbigo dela, para o problema dela, o espírito de autocomiseração dela, e ela passou a olhar o problema do outro. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Pare de olhar para os seus problemas. Saia do seu lugar e vá olhar o problema do outro para ver se o seu não é resolvido. Satanás tem prendido a igreja nos seus problemas porque elas não conseguem sair. Elas ficam bitoladas com a sua visão naquilo que é pequeno e elas ficam presas naquilo e não querem sair. E o espírito de autocomiseração toma de conta dela e ela para. E diz assim, eu não consigo. Faz igual a minha menina Laila, quando ela quer fazer alguma coisa, vai, pai, eu não consigo. Eu digo, consegue. Você consegue. Eu e você, nós conseguimos, não pela nossa força, mas na força do Espírito Santo. E nós precisamos nos ver como Jesus nos vê. Muitas vezes nós nos vimos muito pequenos. Lá em Tiago 12:26, diz o seguinte: assim como o corpo
sem um espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Veja como esse versículo é específico. Queridos, eu acredito que nós precisamos ler a palavra buscando de fato essa revelação. Porque se você observar, ele diz, assim como o corpo sem um Espírito Santo, ele está morto, também a fé que eu digo, que acredite em Jesus, que eu vivo para Jesus, que eu amo Jesus, mas não tem obra, é morta. Então nós precisamos pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, Espírito Santo. E tem um versículo que a gente conhece muito, que está lá em 1 Samuel 15, 22, que diz o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. E esse versículo, eu acho interessante, porque eu tenho o João Pedro, e eu digo às vezes assim a ele, eu digo, João, faça aquilo ali. Aí sabe o que ele me responde? Mas eu não estou com vontade. Aí eu digo, meu filho, se eu fosse fazer o que eu tinha vontade, eu não ia nem trabalhar hoje. Chovendo do jeito que está, minha cama me chamando de banguelo. Eu ia me deitar, ia me agarrar no meu lençol e só queria que o salário caísse na minha conta. Era o sonho de consumo. Mas eu tenho que me levantar, eu tenho que trabalhar para dar comida aos comedores de rapadura. Não é? Aí ele faz, aí quando me espera, eu digo, pega tudo que está aqui da sala, bota no balde, leva o resto para o quarto. Aí ele faz, aí ele vai com a cara feia, epa, volta. De jeito nenhum, é se rindo. Pega tudo, junta e vai feliz. Vai se rindo, porque está servindo em casa. Esse negócio de cara feia, de jeito nenhum. E você quer ver ele ficar bravo, é quando ele está fazendo alguma coisa que não foi ele que fez, foi Laila. Mas ela vai bagunçar. Digo, não tem problema, a gente não come, tem que lavar os pratos. Raciocina comigo. Se a gente comesse todo dia, comesse os pratos ficassem na pia. Não é? Aí ele faz. Mas não foi ela que fez. Igual João Pedro, está se jogando por uma menina, rapaz. E muitas vezes acontece isso conosco. Às vezes nós nos sentimos ou nós somos crianças. Queridos, e a igreja precisa amadurecer. Hoje a igreja ela parece um berço infantil. Só tem criança querendo ser cuidada, tapinha nas costas, elogio porque eu sou bom, porque é isso, mas não quer servir, não quer cuidar de ninguém. Eu fico olhando uma luta, quando você vê assim, é discipulador lotado, porque não tem ninguém para discipular, porque ou está pecando, ou está preso no pecado, ou está fazendo alguma coisa errada. Para discipular, viu? Eu vou falar isso no final. Para discipular, uma vergonha para a igreja brasileira. Isso é no final, mas vou já adiantar. Lá em Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos. Não é convertido. Porque um convertido, ele morre no meio do caminho. E um discípulo não. Ele caminha junto, ele reproduz a vida de Jesus. Mas a igreja não quer mais isso. Acha que é uma invenção do CCA. É uma invenção do MDA. Não lê a Bíblia. Não lê, ou se vai ler como remédio para dormir. Que eu ouvi, minha gente, eu ouvi essa semana de alguém. Diz que não estava sentindo sono para dormir, mas ia ler a Bíblia. E quando lesse a Bíblia, ia dormir. Eu digo, não estou ouvindo, não. Isso não. Ele disse, por que você não usa fralda? E você vai ter uma longa noite de sono. Porque a fralda de Laila tinha, garante 12 horas de sono. Né? Aí a pessoa disse, eu disse, meu irmão, isso aqui é para Deus falar contigo, não é para tu dormir não. Tu quer sonhar com Jesus? Eu vou ler a Bíblia para sonhar com Jesus, só se for. Então nós precisamos obedecer, e você nunca, nem sempre você vai sentir essa vontade de obedecer. Eu vou explicar isso mais um pouquinho para frente. Vai ter momentos em nossas vidas que nós não iremos fazer por prazer ou vontade, mas por obediência, e essa obediência vai fazer toda a diferença na vida daqueles que ainda não conheceram Jesus. Perdoar. Eu vou perdoar alguém que me feriu. Eu vou dizer a você, eu não perdoaria. Por mim, por José Milton, eu era vingativo.
vingativo dos piores que tem. Minha mente, olha, chega, fruviava. Quando alguém fazia alguma coisa comigo, eu não falava. Eu dizia, mas também, neguinho, eu te pego na saída. Então, quando alguém me feria, quando alguém me machucava, no meu coração eu não queria perdoar. Mas eu leio a palavra, e a palavra diz, eu tenho que perdoar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que me submeter ao que a palavra diz. Dói, dói. Eu vou com vontade? Não. Então aí entra o milagre do Senhor. Perdoar é milagre, mas não é milagre meu, é milagre de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Tem momentos que eu vou orar e não estou sentindo vontade, nem tão pouco prazer. Às vezes eu chego do trabalho cansado, e para quem tem menino, o pisoteio é grande, o puxado é grande, e eu só faço meu devocional de noite, depois de 10 horas. Aí às vezes João Pedro, pai, faz isso comigo, aí eu vou assistir ou fazer alguma coisa. E na hora, quando dá 10h30, que eu olho a hora, a gente assistiu alguma coisa, aí me dá vontade de dizer, assim, eu vou dormir. Trabalhei o dia todo, eu assisti, acho que eu vou dormir, amanhã eu faço devocional. Aí na hora eu já digo, é demônio. Tem demônio por aqui. Eu tenho que ficar atento e dizer, não, agora é que eu vou. E é interessante, quando você vai, é os dias que Deus mais fala com você. Então, é uma decisão. Eu poderia dar lugar à minha carne? Poderia. Vou dormir. Eu vou dormir orando em línguas. Aí compensa um pouquinho, né? Xererê, xererê, xererê. Tem momentos que eu, já falei do perdão, não vou falar mais. Tem momentos que eu confesso meus pecados, é o meu digníssimo, pastor Marcos Alexandre Pedro da Rocha. Tu acha que eu vou confessar com prazer? Never is. Eu vou, porque eu sei que eu preciso. E é uma luta. Lembra que eu falei uma vez que eu peguei, escrevi meu pecado num papel, e eu botei meus pecados em algum lugar. Eu só susvisse meus pecados por aí. E ela disse, Vino, só que eu deixei meus pecados aqui, irmão. Aí nesse dia que eu ia confessar meus pecados, aí o pastor ligou, dizendo que ia para Caruaru. Minha gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz que eu não vou confessar hoje. Naquele dia eu queria confessar, mas veja como o pecado, ele tem poder de lhe desanimar. O período que eu não confessei, o que estava no meu coração, ia passar para outra semana. Na outra semana eu não queria mais. Eu não estava nem procurando mais os pecados. Não queria mais. Não, vou relevar. Aí o Espírito Santo falou comigo. Não faça de conta, José Milton. Você sabe que você está perebento. Cuide, corra. E tem que ser assim. Nem sempre iremos fazer as coisas por vontade ou prazer. Eu faço por saber que eu preciso obedecer, porque se eu for esperar sentir prazer e vontade para fazer, eu nunca vou obedecer. E tudo isso é fruto da obediência. Diga comigo, obediência. Romanos 7,19 diz o seguinte, abra aí ou note. Romanos 7,19 diz, é bem conhecido esse, né? Tem até uma música. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. É aquela música. Pois o bem que eu não quero, eu faço, e o mal que eu não quero é... Pronto. Essa aí é desse versículo, viu? Não é? E é assim. Às vezes a gente não quer fazer o que é errado. E faz. E o bem que é para a gente fazer, a gente não faz. Aí você diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu digo uma coisa a você, a maior marca e legado que um cristão pode deixar na vida das pessoas, chama-se obediência. As pessoas precisam olhar para você, e elas precisam ver em você esse nível de obediência. Eu já passei alguma situação na minha vida que eu queria a carne velha, queria fruviar. E na hora o Espírito Santo falou comigo, não, José Milton, eu nunca me esqueci de uma situação que eu vivenciei, e eu fiquei com o coração duro, e na hora eu pensei que era uma pessoa que estava me resistindo. E eu fui ler a Bíblia, e na hora Deus falou comigo e disse, quem está lhe resistindo sou eu.
Eu disse, misericórdia, Senhor. Está pegando pesado, viu? E eu gosto quando Deus pega pesado assim comigo. Porque é de fato onde a gente, é como diz, dá aquela sacudida. Porque muitas vezes nós estamos menino espiritualmente falando. Então, queridos, esse é o primeiro ponto. Qual foi o primeiro ponto? Servir é sinônimo de obediência. Repita comigo. Servir é sinônimo de obediência. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, queridos, que eu acredito que é onde muitas pessoas têm se perdido, que é: não deixe passar o tempo de Deus. Não deixe passar o tempo de Deus. Existe um tempo e um propósito de Deus para a minha vida e sua vida. Nós precisamos abraçar, agarrar para que esse tempo não passe de nós. Mas é necessário entender o tempo em que estamos vivendo e qual propósito para esse tempo o Senhor nos chamou. Eu quero que você abra lá em Atos 13, 36. Atos 13, 36. E diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então Davi, ele foi levantado com um propósito, e ele serviu no propósito no tempo que era oportuno. Eu e você também temos um tempo. Você sabia que você vai morrer? Eu digo, eu vou ser arrebatado. Depois eu estava pregando, eu digo, eu vou ser arrebatado, Jesus. Vou viver até 120 anos. Depois dos 120, que é onde a Bíblia limita, eu vou subir para a glória. Então Davi, ele de fato, ele serviu, porque ele entendeu. Como você está ministerialmente falando? Faça essa pergunta a você, mas você responda a você mesmo, mas em seu canto. Você tem servido em que na igreja? E se está servindo, seu serviço está melhor ou pior do que antes? Como nós estamos no Tadeu, que até desmistificar, né, que as pessoas dizem que Tadeu é só para líder. Não, Tadeu é para líder, mas é para toda a igreja. Então, queridos, você tem servido? O que é que você faz na igreja? Responda a você. Faça essa pergunta e nota no papel. Você serve no Centro Cristão de Adoração. O que é que você faz na sua igreja? E o segundo ponto, se você está servindo hoje, o teu serviço de hoje é o mesmo de quando tu começou a servir? Queridos, eu lembro, como eu falei, quando você escalava alguém para a célula. Meu Deus, eu tô encantado com o João Pedro. Ele está na célula de Abner. Aí ele fica escalado, e ele vai para o quarto, e ele lê Bíblia, ele procura, e ele vai. E eu olhei para as pessoas, é isso aí que as pessoas deixaram de fazer. Antigamente, quando você escalava uma pessoa, a pessoa tinha aquela, era uma honra. Escute, era uma honra estar escalado na escala de uma célula. Hoje, tem pessoas que desonram. Vai para uma escala, quer fazer de qualquer jeito, chega atrasado, dá vontade de pegar um molho de peroba e botar assim, na entrada da célula. Está na dinâmica, está na oração, chega no meio da palavra. Mulher, não deu tempo. Olha, tanta coisa para me fazer. Olha, mas foi tanto, não teve nem consideração, estava com tanta coisa para fazer. Por que não mandou uma mensagem? Só vive no WhatsApp. Mas não teve coragem de mandar uma mensagem. Meu líder, querido, não vai dar. Providencia alguém no meu lugar. Olha, para você ver isso que eu falei uma vez, tinha uma pessoa na nossa célula e tinha uma pessoa que estava escalada na dinâmica. E essa pessoa, ela era recém-convertida. E ela disse assim, José Milton, olha, a pessoa que estava escalado não vai poder vir. Aí eu disse, não, beleza. Mas tu já pensou? Eu disse, não, já tinha o plano B. Eu, como líder, eu já tinha preparado uma dinâmica. Porque se a pessoa que estivesse na dinâmica falhasse, eu ficava no lugar dela. Não é pegar uma dinâmica de qualquer jeito, feita aquela da vassoura, que é, Deus me perdoe, mas pensa numa dinâmica a pulso.
Pega a vassoura, varra os problemas. Minha gente. Varra os problemas. Essa é a pior dinâmica, eu sou sincero a lhe dizer. Pega a vassoura, varra os problemas. Não, já vi bem. Fica calado. Vassoura ungida. Então, queridos, aí eu coloquei aqui alguns pontos que tem pessoas que só querem servir quando? Vê se você se coloca nesse pisoteio aqui, viu? Tem pessoas que só querem servir quando terminar a faculdade. Oh Deus, quando eu terminar a faculdade, Senhor, eu vou lhe servir, viu? Vai não. Porque quando terminar a faculdade, tu vai começar a trabalhar. Aí tu não vai ter mais tempo para servir na igreja. Eu já vi pessoas desviando. Porque começaram a faculdade, não souberam lidar na faculdade, que é uma situação deplorável, desviou. Então, no mundo hoje, eu não ia servir quando terminar essa faculdade. Outro, quando eu me casar, eu vou ter um ministério com a minha esposa e nós vamos servir. Vai não. Se tu solteiro não está tendo tempo. Imagina quando casar. Os casados que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Não vai servir. Quando eu passar em um concurso, desvia também. Não serve porque está estudando para concurso. Passa no concurso, tio bifo. Some da igreja. Você nem vê. Vice fulano está trabalhando, passou no concurso. Ai, foi. Quando eu tiver mais dinheiro, não está sendo fiel no pouco, quanto mais no muito. Então, queridos, qual é o tempo? É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos entender o tempo. É hoje. Eu e você, nós precisamos servir no Centro Cristão de Adoração, na cidade de Garanhuns, e para onde Deus nos levar hoje. Tu não sabe se amanhã tu vai estar vivo. As pessoas dizem, não, amanhã a gente não sabe. E se Jesus voltar amanhã? E aí? Tu vai ficar atrás da mesa, como eu disse da outra vez, se esconder. Jesus voltou, meu Deus. Deixa eu me esconder aqui. Senhor, e agora? Derek, meu Deus. Nós precisamos estar preparados, queridos. Nós precisamos saber quem somos em Jesus. Eu faço direto o meu discípulo. Se tu morrer, tu vai para o céu. Aí sabe o que ele diz? Hoje não, que eles estão, como diz, estão maduros. Então não tem mais lógica responder isso, né? Mas eu dizia assim, se tu morrer, tu vai para o céu. Sabe qual era a resposta? Eu faço a pessoa. Sabe qual é a resposta delas? Eu não sei, acho que vou. Eu digo, mas por que tu acha que vai? Não, porque é Deus assim, né? Eu estou fazendo, eu tenho meu tijolinho, eu estou indo. Eu digo, vai não. Vai ficar, viu? Vai ficar. Ou você diz, eu vou, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E eu sei que não é por obra nenhuma. Eu estou falando do servir, como Jesus serviu, mas salvação não depende do teu serviço. Então eu e você, nós precisamos saber, porque às vezes você peca, nós pecamos. Mas não fazemos do pecado uma prática. Nós precisamos pecar. Não precisamos pecar. Não precisamos pecar. Não peque. Mas caso você peque, se arrependa, prossiga e não peque mais. Esse é o propósito, amém? São tantas desculpas e as pessoas não percebem que o tempo está passando. Dá desculpa para tudo, dá desculpa para isso, e está achando que está com 15 anos, está com 18 anos, e quando vai dar está com 40, está coroa, está com 50, mas eu vou servir o rei, aí morre. Jesus não deu tempo não, viu, Senhor? Morri, o Senhor me matou, é capaz de fazer isso, viu? Quando chega no céu vai dizer, mas Senhor, não deu tempo não, eu vivi 85 anos, mas o Senhor me matou. Então, queridos, e vamos para você, está rindo, né? O que te faz não corresponder? Você que está aqui agora, você que está me assistindo em casa, o que te faz não corresponder? Eu acredito que tem algumas coisas que nos limitam. Uma das maiores limitações do ser humano é o medo. Mas o amor de Jesus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Tem pessoas que têm medo do futuro.
Tem pessoas que têm medo dos resultados. Será que você é um bom líder? Será que eu vou ser um bom discipulador? Será que você dependa de Jesus? Dependa do Espírito Santo. Nós não discipulamos na nossa força. Como uma vez nós falamos na reunião de setor, nós não somos psicólogos, nós somos discípulos. Precisamos ensinar a palavra do Senhor para que os nossos discípulos eles aprendam a viver a palavra. Medo de errar, nós vamos errar porque somos ser humano. E medo de não ser aceito. Eu já ouvi pessoas dizendo: meu Deus, será que se eu for líder de célula, será que as pessoas vão me aceitar? Eu lembro quando a gente foi enviar um casal como líder de célula, aí uma pessoa que estava na célula pegou e disse assim: vai prestar não, porque vocês não vão ser nunca igual a vocês. Aí eu disse: não vão ser não, igual a Josemir de Souza não, eles vão ser melhores. Eles vão lhe servir mais, eles vão lhe amar mais do que Josemir de Souza. E nós precisamos tirar isso da mente das pessoas. Cada pessoa ela é individual, ela tem a sua personalidade, ela tem o seu jeito. Então nós não podemos comparar pessoas. No início, quando nós liderávamos célula, às vezes as pessoas me comparavam muito com Suzy, por ter esse meu jeito, meu extrovertido, e Suzy ter o jeito dela calada. As pessoas achavam que Suzy era chata. Mas não é que Suzy é chata, é porque ela é colérica, é o temperamento dela. Então cada pessoa tem um temperamento e nós não podemos julgar as pessoas pelo temperamento. Teve uma vez que uma pessoa ficou na palavra da célula, uma pessoa que ela era bem tímida, e eu digo a vocês, a palavra foi solicitada maravilhosamente por essa pessoa. A presença de Jesus veio de uma maneira manifesta na célula, que eu vi pessoas chorando. Então, não é o meu temperamento que vai fazer com que as circunstâncias. Não é porque eu falo bem, ou porque eu brinco, não é isso. Tem que ter o Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Nada, é igual o Jé que o pastor falou, domingo. Se você não tiver com Jesus, isso é um Jé qualquer. Não corte não, viu? A mensagem pela metade. E o medo paralisa nossa mente e nos deixa limitados em nós mesmos. É por isso que é necessário renovar nossa mente, como diz Romanos 12:2. E não ser desconformado com este século, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos saber quem somos e qual o nosso chamado. Você sabe para que Deus te chamou? Deus te chamou para quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem, elas querem se apoiar no ministério do outro. Ah, porque fulano é isso, é você também. Não. Deus te chamou para ser líder de célula, para ser discipulador, chamou, viu? Se Deus lhe chamou, então você precisa saber que Deus lhe chamou para esse propósito. Porque às vezes as pessoas, ou elas não servem, ou quando serve com má vontade, porque elas não sabem o que estão fazendo, ou por que estão fazendo. A verdade é essa. Por que você lidera uma célula? Qual o propósito de liderar uma célula? Foi como a gente estava conversando com os pastores domingo, em relação a ter 3, 4 células numa casa só, em uma rua. A célula é para desbravar. Eu pego uma rua que não tem célula nenhuma, eu pego uma rua que não tem pessoas que não conhecem Jesus ainda, eu boto uma célula, aquela célula ela desbrava e começa a ganhar gente para Cristo. Esse é o propósito da célula. Não é uma comunhão semanal que as pessoas se reúnem para comer. Não. Que às vezes na mente das pessoas é isso, eu vou para a célula comer. Meu Deus, que visão. Só que o líder que precisa ter a visão e saber fazer as pessoas na célula de uma forma correta. Amém? Muitas pessoas estão dentro da igreja e não sabem o que estão fazendo. Acham que só vieram para serem frequentadoras de cultos apenas, esperando a volta de Jesus para subir, se subir. Então, Deus não nos chamou para você ficar sentado no banco. É bom, essas cadeiras maravilhosas. Quero até incentivar você que está aqui, que está em casa. Doe agora em agosto uma cadeira.
Mas Deus não te chamou para te sentar, para ser um crente SSS, sentado, salvo, satisfeito. Não, me salvei, vou me sentar, ouvir a palavra confortável, e beleza. Não, nós precisamos desbravar, nós precisamos reproduzir o que Jesus reproduziu. E é interessante, você já sabe, e se sabe, está fazendo o que para que isso aconteça? Quem já vivenciou algo em que perdeu algo e depois se arrependeu, mas não tinha como voltar atrás? Você já vivenciou essa sensação? Era para você fazer alguma coisa, e aquela coisa, você ou por negligência, ou por tempo, ou por algum motivo, você não conseguiu, mas aquilo foi uma oportunidade única. Perdeu. É igual um leite quando derramou o leite e agora, o que é que nós faz? Não bebe mais. Então, tem pessoas no reino que estão dessa forma. Elas estão perdendo o tempo de Deus. Elas nem querem ter tempo com Deus e estão perdendo tempo para servir a Deus. Então, que o Espírito Santo nessa noite possa abrir a nossa visão. Lá em Romanos 13, 11 e 12 diz o seguinte. Romanos 13, 11 e 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Então, igreja, acorde. Você precisa acordar. Mas não é acordar literalmente, não, que eu estou vendo as cabecinhas querendo dormir, acorda também. Mas é acordar para entender, para que o tempo do Senhor não passe. E de repente você vai olhar e dizer, eu poderia ter feito. Se eu fizesse. Lá em Hebreus 3,13, diz isso. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, eu acho interessante, por isso que nós temos que ter muito cuidado com rede social. O pastor falou isso no domingo e eu quero também enfatizar. Quem está pregando, queridos, é cada besteira. Eu não sou muito. As pessoas que eu escuto também, eu gosto de ouvir pastor Ebe, Luciano Subirá, Joyce Meyer também eu gosto muito, que ela trata muita alma. Só que, queridos, é cada besteira que as pessoas assistem e acreditam. Porque é um fulano de tal que é famoso. E você diz, meu Deus. Aí sabe o que é que eu acredito? A pessoa ela não lê isso aqui. Eu digo a você, de certeza, uma pessoa que acredita numa baboseira, que uma pessoa chega, pega um microfone para dizer isso, isso e isso. Meu irmão, e a pessoa acredita, é falta de conhecimento. Às vezes até lê, mas não tem o conhecimento revelado. Fica vivendo do que as pessoas falam. Precisamos corresponder ao chamado para o qual Jesus nos chamou e te chamou. E eu quero finalizar com Mateus 28. Abra aí, 28. Mateus 28. E eu quero que você leia. Aí no seu canto. Mateus 28, 18, 19. Nós vamos finalizar com esse versículo. E chegando-se, quem? Meu Deus. E chegando-se, vou dizer de novo, para vocês dizer bem alto. Jesus. E chegando-se, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, não vai existir nunca obediência, não vai existir tempo para quem não faz discípulos de Jesus. O meu propósito e o teu propósito aqui na terra, além de adoradores, nós precisamos fazer discípulos, porque fazer discípulos é ganhar vidas. E não tem nada mais importante, não é porque canta, porque dança, porque não. Se eu quero te perguntar, quantos anos você tem de crente e quantas pessoas tu ganhaste para Jesus? Esse ano nós estamos em final de abril. Você está investindo em alguém para ganhar pelo menos uma vida para Cristo? Pelo menos uma. Olha, é muito bom quando o discipulador foi alguém que gerou. É maravilhoso, maravilhoso. Quando é ele que vai atrás, quando é ele que corre, quando é ele que ama, quando é ele que serve, meu irmão, ele é tão apegado a esse discípulo, que até quando vai fazer uma transferência, vai dizer assim, não, a gente vai ter que ir para outra pessoa. É uma luta, porque foi gerado onde? No esforço, no coração. Teve que jejuar, teve que orar. Mas se você não ora, se você não jejua, por isso que eu sempre digo, quando você pegar aquele projeto Natanael, pegue, se não puder ir 3 pessoas, coloque pelo meu nome de 1. Que você vai orar, jejuar e visitar. Porque, querido, se você não fizer isso, você não vai ganhar essa pessoa para Jesus. Não é na nossa força que nós ganhamos a pessoa para Cristo. É o Espírito Santo que traz a revelação e essa pessoa ela se converte. Então eu quero fechar literalmente com esse versículo, Mateus 28, 18 e 19. Eu e você, nós precisamos fazer discípulos. E eu quero que você fique de pé. Eu estou chamando aqui o pastor Marcos Alexandre Pires da Rocha, meu discipulador amado, para estar orando.